graça e a paz, né? Lindas. Que bom estar com vocês aqui. A gente está muito feliz, muito agradecido a Deus porque Ele nos reuniu aqui nessa noite. E tão bom estar com a Mona mais uma vez. A gente percebe claramente o que Deus está fazendo nela e através dela. Porque é assim que Deus trabalha. Ele trabalha em nós. E quando a gente pensa que é sobre nós, não é sobre nós. É para transbordar, né? Por isso que o Pai não é meu. Pai nosso que estás nos céus, né? Deus está trabalhando de várias maneiras diferentes e a gente tem que entender isso, perceber claramente isso, que o egoísmo é uma característica desse século e nada tem a ver com o corpo de Cristo, nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho autocentrado que é sobre o meu chamado, o meu propósito, a minha vida, os meus filhos, a minha família, é muito mais do que isso, né? Deus começa assim, trabalhando em você, trabalhando na sua casa, na sua família, mas nunca é só sobre você, sua casa e sua família. Ele quer transbordar e tem tantas outras pessoas que Ele deseja alcançar. Então a gente tem que ter a nossa mente bem aberta, entendendo que o outro é tão amado quanto nós somos amados. Às vezes a gente tem uma mania primeiro de duvidar do amor de Deus. A gente sempre acha que Deus está amando a outra, mas que está amando a gente. Ou então a gente entra no bar, eu sou tão amada de Deus. Eu sou filhinha preferida de Deus. Não, se Deus tem sido generoso, benevolente para com você e falado com você de uma maneira particular, não é só sobre você. E o momento que a gente acha que é tudo sobre nós e para nós, aí começa o nosso declínio, né? O mesmo trajeto de Lúcifer, né? Então a gente está no trajeto do Cordeiro de Deus, que derramou a sua vida em favor de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 2. E nós vamos aprender com essa mulher que nós já sabemos a história dela. Josué capítulo 2, eu vou usar a nova versão internacional, a NVI, e nós vamos ter uma leitura um pouquinho extensa, mas fica firme aí, que a palavra de Deus é o mais importante aqui nessa noite, né? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. E livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra.
Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Eles os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estamos apavorados por nossa causa. Senhor, essa é a tua palavra e nós clamamos a ti, que o Senhor se revele a nós através da Escritura Sagrada. Fala conosco na individualidade de cada um aqui. Fala conosco também com o teu corpo, tua noiva, tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Raabe é essa mulher que a gente conhece. E a maioria de vocês talvez já tenha ouvido contar a história de Raabe, essa prostituta que protege os espias em Jericó. É tão interessante que a gente olha para Raabe, uma prostituta. Não tinha outro lugar para esse menino ir esconder, gente. Nosso juízo de valor e moralidade é totalmente distinto daquilo que acontecia naquela época, né? A casa da prostituta, a casa da meretriz, é a casa que sabia todas as notícias. Tudo que estava acontecendo, você sabia na casa da meretriz. Tudo que estava rolando de novidade, todas as conversas rolavam na casa da meretriz. E é tão interessante que, quando a gente olha para Raabe, ela mesma diz isso: nós temos ouvido falar do que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, tirando vocês do Egito e passando vocês a pés secos pelo Mar Morto. Mas vale lembrar, gente, quando a Raabe dá esse relatório para os espias, já tinha se passado 40 anos que isso tinha acontecido. Já tinha passado tempo. O povo estava indo em direção a Canaã, que Jericó era uma das cidades a serem conquistadas em Canaã. Então, quando o povo passou pelo Mar Vermelho, lá atrás, 40 anos atrás, quando eles saíram do Egito. Olha que interessante, a geração inteira que morreu no Egito por incredulidade já tinha passado, já tinha morrido. Mas a história do poder de Deus estava reverberando até os dias de Raabe. É tão interessante que, quando ela mesma diz, quando eles ficaram sabendo do que Deus, o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, todos ficaram apavorados. E foi justamente o que Deus faria na primeira vez que eles chegaram em Canaã, se não fosse a incredulidade dos espias anteriores. Quando eles olharam a terra, quando eles olharam os gigantes, quando eles olharam para as impossibilidades, eles recuaram. E eles falaram: somos como gafanhotos. A gente vai ser devorado por esses gigantes. Josué e Caleb, entretanto, tiveram outra perspectiva. Não, eia, subamos, o Senhor nos entregará essa terra. Aqueles homens estavam com os olhos no Senhor e os outros estavam com os olhos nos gigantes. E nós? O que você está olhando, Thalita? Os gigantes da terra? Você está olhando o ministério da sua irmã e fala assim: oh, eu nunca serei. Nunca será mesmo. Porque isso não é uma disputa, gente. O reino de Deus não é disputa. O reino de Deus não é comparação. O
focado no propósito e na glória de Deus. E é assim que a gente caminha. Um planta, outro rega, outro colhe, vamos juntos, que não é nada sobre nem quem planta, nem sobre quem rega, nem sobre quem colhe. É tudo sobre a glória de Deus, a salvação de pessoas, a expansão do reino de Deus. Mas a gente está inserido num contexto totalmente focado na comparação, totalmente focado no valor pessoal. A gente começa a se olhar e pensar: eu posso, eu consigo. Ou então, eu não posso, eu não consigo. Você não pode, não consegue mesmo, não. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. E aí a gente olha para Raabe e pensa: poxa vida, uma prostituta. É uma prostituta que entrou na linhagem do Messias. Gente, que mulher extraordinária, que mulher improvável. Se fala muito hoje, né? A Vivi Martinello mesmo, Deus está levantando a Vivi para ministrar a mulheres que se julgam improváveis, né? Gente, mas essa é uma realidade bíblica. E é só você observar atentamente a palavra de Deus, que antes de Raabe teve Tamar. Você lembra da história de Tamar, gente? Não da Tamar que foi estuprada por Aminon, né? Mas a Tamar que era nora de Judá. Judá se casa, tem 3 filhos, escolhe uma esposa, Tamar, o seu filho primogênito, e ele fez o que era mal perante o Senhor, e Deus então mata o primeiro filho de Judá. Então, na lei do levirato, o irmão tem que casar com a viúva para suscitar descendência para o irmão falecido. Mas aí ele se casa com Tamar, e ele, no relacionamento íntimo dos dois, ele poupa dela o sêmen, ele lançava o sêmen na terra. E ele não engravidava, porque ele não queria suscitar a descendência do seu irmão. E o Senhor, vendo isso, também desprezou o irmão no coração, o segundo filho de Judá, e o Senhor também o mata. E o terceiro filho ainda não estava na idade de tomar aquela viúva dos 2 irmãos mais velhos. E Judá, com certeza, olhou para ela e disse: a viúva negra que está matando meus filhos. Porque sempre você pensa em um problema ao outro, nunca é seu filho. Hashtag fica a dica. As já são sogras aí, né? Hashtag fica a dica de vocês. Eu também sou, né, gente? Então, você fala: meu filho, seu filho. Tem virtudes e tem problemas também, como qualquer outra pessoa, né? Mas Judá olhou para aquilo: não, meu filho, não, a viúva negra, ele já matou 2, não vai acontecer, não. E aí, mas ele falou com ela: olha, recolha-se, porque quando ele tiver idade, o problema é esse, gente. O problema é esse, ele falou. Ele podia ter falado: olha, vai levar a sua vida. Mas ele falou: quando meu filho tiver idade, ele vai te tomar por esposa. E aí, Tamar vestida da sua viuvez, e nada do filho vir, nada, o tempo passa, e ele não dá o terceiro filho para suscitar descendência. Para quem, gente? Para Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus vem da tribo de Judá. Se não fosse Tamar, tinha acabado ali a descendência. Aí o que Tamar faz? Tira a roupa da sua viuvez, cobre o rosto e fica na beira da estrada. Judá passa, pensa que ela é uma prostituta. Olha aí, outra prostituta. E ele pega e se deita com ela. Que? Judá deitou uma prostituta, pensando que era uma prostituta cultural. Gente, o juízo de valor daquela época era muito diferente. Deitar com a prostituta não era tão grave. Grave era empenhar uma palavra e não cumprir. E foi exatamente o que ele fez. No final das contas, você já conhece a história. Ela ficou grávida do próprio sogro. Quando ele ficou sabendo, ele quis apedrejá-la, e ela pega e deixa com ele os instrumentos, mostra a ele os instrumentos que ele tinha deixado com ela por penhor, sem saber que ela era sua nora. E quando ele pega os instrumentos, ele fala: você é mais justa do que eu errei. E por causa dessa atitude de Tamar, olha isso, a descendência de Judá foi extinta. Vem de Perez ou Pérez, né? Tem as diferenças, nunca se chega a uma conclusão, é Pérez, é Perez, mas enfim, um dos filhos de Judá e Tamar. Então,
estão na ascendência. Depois vem Raabe, que se casa com Salmão, que não sei se é neto de Perez. E aí começa mais uma prostituta. E depois, na linhagem de Raabe, vem Ruth. Ruth, a moabita, estrangeira. Ela não era prostituta, mas era quase como se fosse diante dos olhos de Israel, porque ela era uma estrangeira, mas que Deus colocou na linhagem do Messias. Uma viúva estrangeira, uma prostituta e uma nora subjugada, enganada, que teve que enganar o seu sogro para suscitar descendentes a Judá. Tudo aí da família de Jesus. E você fica assim, achando, não, mas eu não sou filho de pastor, eu não venho de uma linhagem sacerdotal, a minha mãe foi prostituta, eu nasci por acidente, minha mãe queria me abortar. E a gente começa a pensar que a nossa vida, que o nosso currículo é que nos aprova, nos faz aceitáveis diante de Deus. Minha linda, Deus vai fazer um propósito para você, porque a conta que você devia já foi paga por Jesus Cristo. E a partir do momento que você recebe esse sacrifício de amor e é batizada neste amor redentivo, você agora tem um outro propósito. Você agora volta ao seu propósito original, o seu propósito de Deus. Você está conectado à videira. A vida de Jesus jorra em você. E ele diz muito claramente em João capítulo 15: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Ponto final. Mas você fica chegando de Deus, tentando mostrar de Deus como você está talentosa, maravilhosa, rica, poderosa, herdeira real de uma herança sacerdotal. Isso não é nada para Deus. Ou você fica pensando, não, ó vida, ó céus, ó azar, não sou ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, é orgulho. Simplesmente as duas faces da mesma moeda. O ego no centro, o eu no centro de todas as coisas. Para de olhar para a sua condição, para a sua capacidade, para a sua habilidade, para o seu dinheiro, para o seu diploma, para a sua capacitação. Se você é muito bem preparada, mas usa isso para ostentar a sua própria vaidade e para que te faça sentir melhor do que as outras, minha linda, converta-se desse caminho. Corre para Deus, coloca aos pés dele tudo que ele, pela graça e misericórdia, entregou nas suas mãos. Que seja vivido, desfrutado, para a glória do Senhor. Você não é melhor que ninguém. A gente está vendo aí o sepultamento da rainha. Que vida extraordinária, que legado. 70 anos de reinado. Você já pensou o que é isso? Betinha arrasou. Fofinha. E quando a gente olha a trajetória dessa mulher, a elegância, a firmeza dela, ao longo de uma vida inteira, 96 anos, sem escândalos, sem deslizes, sem problemas, muita fumaça, mas nunca foi provado nenhum fogo, a não ser ao redor dela. Teve barraco ao redor dela, marido infiel, um filho infiel, a vergonha com a princesa, mas a única vez, apesar de todo o bafafá entre ela, Diana, não sei o que, a única pessoa diante da qual ela se curvou foi do caixão da Diana. Quando o caixão da Diana passa, a rainha, a única pessoa que ela se curvou diante dela, a não ser diante de Jesus, que ela já falou muitas vezes que Jesus era o Rei dos Reis. Muitas vezes ela declarou com a boca dela que Jesus era o Rei dos Reis. Ela gostava de ouvir Billy Graham, mas a única pessoa humana como ela que ela se curva é Diana. E a gente vê a dignidade dessa mulher. Correto. Foi colocada num caixão de chumbo, lacrado para preservar, para permitir tantos dias de velório sem ela se decompor. Mas ela irá se decompor. Não interessam as joias, a pompa, a circunstância. Correto. O que a gente deixa é o legado. E o legado que fica é o legado eterno. É um legado eterno. O que gera vida em outras vidas. O que gera esperança em outras vidas.
Raabe creu. Ela ouviu dizer e creu pela fé, né? Em Hebreus são contados os heróis da fé. Ela acreditou. Quando ela ouviu dizer do poder de Deus, ela declara com a boca dela: eu sei que é o Deus de vocês, o Senhor, é Deus no céu e embaixo na terra. Ele é o Senhor. Ela proclama com a boca dela. O que tem saído da nossa boca? Será que a gente pode dizer, independente de quem nós somos, de onde viemos, qual a nossa ascendência, quanto dinheiro temos, quanto talento temos, qual a nossa formação intelectual? Será que antes disso tudo a gente pode dizer que a gente acredita no poder de Deus de transformar e de usar, de salvar qualquer pessoa? Será que nós temos proclamado com os nossos lábios: eu sei, crido no nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração? O que a nossa boca está manifestando? Será que a nossa boca, nas nossas conversas, na maneira que nós falamos umas com as outras, na maneira que nós vivenciamos a vida em família, na maneira que como nós transitamos dentro da igreja, do corpo de Cristo, a nossa boca manifesta Deus, glorifica a Deus, reconhece a soberania, o senhorio de Cristo? Ou será que a gente fala: não sei, talvez, não é para mim? Ela sabia quem era Deus, só de ouvir falar. Ela creu no coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu a verdade de Deus. Ela ouviu que Deus era um Deus poderoso, que Deus havia feito coisas extraordinárias naquele povo. E não apenas Raabe, mas toda a cidade. Ela disse: todos já sabemos, e nós estamos desesperados. É a palavra que ela usa. Nós estamos desesperados, nós estamos com medo por causa de vocês, porque a gente sabe que a condenação chegou. A gente sabe que o Senhor vai entregar essa terra a vocês. Era essa convicção que Deus estava preparando para colocar naqueles gigantes lá há 40 anos antes. É tão interessante, gente. É tão interessante, porque Raabe foi resgatada aqui, porque ela creu e porque ela confessou. Anos antes, aqueles espias, eles viram, eles não creram, e eles manifestaram com a sua boca a sua incredulidade. Eles disseram assim: nós seremos como gafanhotos diante dos olhos deles. E o Senhor escuta isso, e Ele reprova aqueles homens. Ele fala assim: olha, será com vocês exatamente como vocês disseram. Vocês vão morrer como gafanhotos no deserto. O que você está falando? O que você está falando? O que está saindo da sua boca, minha linda? Quanta morte sai da nossa boca. A palavra de Deus diz assim, que se a gente quer experimentar dias felizes, vou achar aqui. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a não apenas sermos ouvintes da sua palavra, mas praticantes. 1 Pedro 3 diz assim, a partir do verso 10: se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. E o mal começa a ser manifesto pela palavra. Quantas vezes nós falamos mal umas das outras?
negamos o amor de Deus para outra. Eu falo, eu te amo, mas eu falo mal de você. A gente ora juntas num culto como esse, e critica, dá risadinhas e fala, falando, você viu o cabelo dela? Nossa, Deus, fala demais. Ai, pessoa difícil. Como se você não fosse. Você pensa que você é fácil, bem? Pergunta quem mora com você. Cada um seu quadrado, gente. Cada um aqui tem a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, a sua inabilidade. Cada um tem. Mas por que a gente se acha tão melhor do que a outra? E mulher tem isso, gente. Mulher tem isso. A gente gosta de se sentir melhor que a outra. É por isso que a gente não repete pouco de casamento. Não tem nenhum motivo para você não repetir uma roupa de casamento, se você, a não ser se sentir melhor que a outra. Ó, Deus, sou meu coração agora. Não é? Porque a raciocínio é, eu vou de novo com esse vestido, tá novo, te caiu bem. Se eu usou só uma vez, todo mundo elogiou. Tá novo! Se não for vai repetido, gente, é de papel. Não custou barato. A gente tem que ficar a dica. Tem muitos missionários morrendo de fome. Vai gastar outro vestido? Dá uma oferta missionária. Não, mas a gente tem que parecer para outra que não repete. Por quê? Porque eu quero me sentir por cima. Eu quero me sentir superior. Esse orgulho. Quando a Bíblia nos instrui a nos vestir de uma maneira modesta, o que é a modéstia? Não querer humilhar a outra. Não ostentar. Ô Senhor, a gente precisa muito melhorar, Jesus. Muda os nossos conceitos. Não estou fazendo ódio ao embaralhamento aqui não, gente. Não estou fazendo apologia à mocreiagem. Nada disso. Você pode ser linda, elegante, né? Mas cuide bem das suas roupas para usar muito repetindo. Quanto mais eu repito roupa, mais inteligente eu me sinto. E não tem nenhum problema de você repetir roupa de festa, tá? Gente, tem atriz de Hollywood repetindo festa, elas são milionárias. Eu sempre preciso repetir de festa. A Jennifer usou o mesmo vestido em 3 ocasiões diferentes. A princesa lá, a Kate Middleton, é isso mesmo o nome dela? Ela também vive e mexe repete roupa, usa roupa de loja popular. E a gente fingindo que é normal. A gente fingindo que tem o que não tem para impressionar os outros, fazendo dívida para impressionar o outro. Porque quem gosta de você, continua trabalhando. Quais são os nossos conceitos, gente? Qual é o nosso padrão? Aí a gente faz isso porque a gente gosta de se sentir superior. E a gente humilha a outra. Às vezes não com palavras, mas com atitudes. Nenhum homem nunca me olhou assim de alto acima, assim. Não é desse jeito que vocês estão pensando, não. O João já me olhou de alto acima muitas vezes. Mas sabe aquela coisa assim? Deixa eu checar como é que você está. Sabe aquele negócio? Mulher se veste para outra mulher? Quem está ouvindo, gente? Será que o espírito desse mundo, de que espírito sois? Será que o espírito desse mundo é o espírito de Deus que está nos ajudando a encorajarmos umas às outras, a fortalecermos umas às outras, a elogiarmos sem deter? Você está linda, é isso mesmo, você é poderosa, você pode em Deus, Deus está me abençoando através da sua vida, continua, vai fundo, vai longe. Não, sabe, gente, a gente foi chamado por Deus para ser socorro. Quando fala ajudadora idônea, fala da gente ser resposta, solução de problemas, encorajadoras, e não sabotadoras, destruidoras e concorrentes uma da outra. Que Deus nos ajude. Que nós não sejamos condenadas pelas nossas próprias palavras, as palavras que saem da nossa boca. Refreie a sua língua do mal. Para de fofocar, para de criticar, para de julgar. E em nome de Jesus, deixa a palavra que sai da sua boca glorificar a Deus, como a Raabe abriu a boca. E
E ela falou: eu sei que existe Deus em cima do céu e embaixo na terra. Ela creu e ela manifestou o que estava no coração com seus lábios. A gente diz que crê em Jesus, mas a gente nada se parece com Jesus. A gente estampa Jesus nas camisetas, vem nos cultos, é dizimista e ofertante, mas em nada a gente se assemelha a Ele. E a obra do Espírito, o Espírito nos foi outorgado para que Jesus fosse formado em nós. Você parece com Jesus, minha amiga? As pessoas olham para você, poxa, para você, querem estar perto de você. As pessoas querem estar perto de Jesus. Poder do alto. Refrigério sobre as nossas almas. O Senhor quer usar a sua vida para manifestar com a sua boca quem Ele é. Raabe já tinha ouvido, Raabe entendeu no coração, Raabe manifestou com seus lábios. E Raabe livrou toda a sua família. Olha que interessante. Raabe não pediu só para ela. Meu Senhor, agora que estou para servir-te, sim, a vida que me deste não é só para mim. A gente como eu, num mundo de pecado, a sofrer. Meu Senhor, o amor que tu me deste, quero repartir. A criação se perde, pois não quero ouvir falar. Quem quer hoje ajudar, quem quer hoje ajudar, vidas a salvar, vidas a salvar, vidas a salvar, vidas. Raabe salvou toda a sua família. A salvação começou na casa de Raabe. Ela não pediu só para ela. Ela era uma prostituta, se autossustentava, talvez tivesse até um relacionamento quebrado com a família, não sei. Era digno de vergonha ter uma prostituta na família. Mas ela clamou por ela, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelas irmãs. Ela não deixou ninguém de fora. E ela trouxe todo mundo para o lugar da segurança, debaixo do seu teto. Debaixo do seu teto é um lugar de segurança. Na sua casa é a casa de bênção. Na sua casa é a casa de profecia. Na sua casa é a casa de cura. A cura é a roda da sua mesa. A cura nas conversas entre a família. Os seus filhos veem nos seus lábios o testemunho daquilo que você crê quando vocês estão almoçando ou vocês jantam o pastor aqui na mesa. Tem isso, gente. Tem menino que eu já vi menino desviando. Você não quer na igreja. Meus pais, na igreja todo mundo dá paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Quando volta no culto de domingo, desce a lenha. Mau testemunho. Raabe trouxe todo mundo para o lugar da proteção. O lugar da proteção era a casa de Raabe. Deus nos chamou para ser mulheres, onde a nossa casa é casa de cura. A gente sempre pensa em coisas grandes. Não despreze os pequenos começos. Que a sua casa seja uma casa de bênção. Que a sua mesa, a roda da sua mesa, seja um lugar de cura. Que as mulheres que vierem se assentar com você sejam encorajadas. Você seja um lugar de conselho. Você seja um lugar de salvação, de encorajamento. Seja uma bênção para a sua vizinhança.
há vidas a salvar. Deus está nos chamando de nós não estamos na terra fazendo lazer, nós estamos na terra com um propósito maior que o nosso Bíblia, maior que o desfile de moda, maior que ser blogueira no Instagram. A nossa vida é para algo mais elevado, para deixar um legado para a próxima geração, um legado, uma mensagem. O Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma, e não há vida abundante sem ser em Jesus Cristo. A gente está aqui para buscar essa palavra com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa devoção diante de Deus e com o nosso amor devotado ao nosso próximo. Rabi não pensou só nela. Rabi trouxe toda a sua família para debaixo da sua casa. E não por coincidência, gente, mas como uma antecipação daquilo que Deus faria. O sinal da salvação da sua casa era uma corda escarlate, era uma corda vermelha estendida na janela. Será que o sangue de Jesus é o sinal na nossa casa? Era o sinal que aquela casa que estava no muro da cidade, eu fico imaginando que já deve ter começado no sobrenatural, né? Porque o muro caiu, a casa de Rabi não caiu. Porque a Bíblia fala que ela foi salva. Então, certamente, partes mais importantes do muro foram derrubadas. Até hoje, quando você vai em Jericó, você vê partes da muralha ali. A casa de Rabi já começou a ser protegida pela mão do próprio Deus. E a casa dela não ruiu na hora que o muro ruiu. E depois a obra foi completada pelos servos do Senhor. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é para a gente fazer. Tem visitas que é para a gente fazer. Tem conversas que é para a gente ter. Manifestando, completando a obra do Senhor, que o Senhor começa. O Senhor é nosso parceiro, ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele chamou como parceira da minha vida. Então alegre-se no Senhor. Rabi creu, Rabi acolheu aqueles homens, Rabi salvou, livrou toda a sua família. Rabi foi transformada e enxertada na genealogia do Messias. Quando ela é liberta, ela sai da casa, ela foi morar no meio do povo de Israel. Ela ganhou uma nova nação, uma nova cidadania, uma nova família, uma nova cultura, um novo povo. Largou a prostituição e se tornou esposa de Salmão. Rabi se tornou mãe de Boaz, o resgatador de todos. Quando tem uma mulher no lugar certo, ela gera homens para a glória de Deus. Você quer ser poderosa? Não é feminismo que empodera, não. É Deus que te empodera. E sabe, você quer saber um poder maravilhoso? Você criar a próxima geração de homens. Homens justos, homens íntegros, homens honestos, homens que protegem e resgatam mulheres, e não que abusam e batem mulheres. Raabe gerou Boaz, o resgatador de Ruth. Foi avó de Obed, bisavó de Jessé, trisavó do rei Davi. Eita, que a obra começa na sua descendência. Quer sonhar grande? Sonhe com seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos. Que a sua semente chegue até a 10ª geração. Trabalhe com isso, ore por isso, gere isso. Não substitui a herança de Deus por esses espelhinhos que Satanás oferece. Satanás ofereceu os reinos do mundo para quem já era o mundo dono deles. Cuidado para Satanás não te distrair, não te dar quinquilharia, enquanto Deus está garantindo que você vai andar sobre caminhos de ouro. Não despreze o precioso pelo vil. Não troque ouro por palha. Não se julgue grande aos seus próprios olhos, mas entenda que Deus quer fazer coisas extraordinárias através da vida ordinária, das coisas simples do dia a dia. Deus faz coisas extraordinárias. Todas as vezes que seria algo extraordinário acontecer em Jesus,
Você não está vendo ele, sabe, no templo, em cima do pináculo, e todo mundo se curvando. Não, isso a gente vai ver na segunda vinda. Quando você vê a primeira vinda de Jesus, tem 5 mil para comer, mestre. Dispensa esse povo está com fome. Está aqui, quanto tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Ah, está aqui. Ou sim, eu te dou graças. Eu te dou graças por isso que está aqui. Pronto, agora distribui. Ele não falou, vire 5 mil. Esse titico vai multiplicar peixinho. Não. Ele deu graças por aquilo que ele já tinha na mão. Dê graças por aquilo que ele já te deu. Para de ficar, sabe, olhando do outro, a mão da outra, sabe? Deus, obrigado que o Senhor me deu isso, e é com isso que eu vou fazer multiplicar. Começa com graças e deixa Deus fazer o resto. Reparte. Dê graças, reparta o que você já tem. Não retenha nada, não guarda nada para você. Distribui. Compartilha seu tempo. Compartilha seu talento. Compartilha seu sorriso. Compartilha seu abraço. Compartilha seu ouvido. Muita gente não teria dado cabo da própria vida se tivesse ouvidos que não julgam, prontos e inclinados a uma conversa sincera, regada no café. Sai desse ativismo. Sai dessa prisão de ouro que Satanás está colocando para você e volte novamente os seus olhares, o seu sentido, o seu coração para o propósito de Deus para você. Porque é nesse lugar que a gente encontra vida abundante, plenitude e florescimento. Satanás vem te balançando uma quinquilharia qualquer, falando, vem ser feliz, vem ser feliz, vem ser feliz. Jesus não falou que a gente seria feliz todo dia? Jesus nos convidou para nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. A promessa de felicidade desse século cobra uma conta alta e um caminho inteiro de desgraça por se amargar a boca do resto da sua vida. Mas o convite de Jesus, a bem-aventurança bíblica, bem-aventurança no original significa aquele que atinge seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. A alegria vem como fruto. A alegria vem como consequência. E não como a causa, a busca principal. Ela vem como fruto natural. A alegria é fruto do Espírito. Feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Se alguém quer experimentar dias felizes, refreie a sua língua do mal. Entendeu? É fruto, é consequência. Primeiro você aguenta firme. Primeiro você planta. Primeiro você não abandona. Primeiro você luta. Primeiro você ora. Primeiro você permanece. Depois você colhe. Eu tenho 32 anos de casado com o João. Pela glória e misericórdia de Deus. Pela bondade do João. É muito melhor nós 32 do que era os dois. Fica firme aí. Cultiva. Tira as pragas do jardim. Chama Jesus para a festa. E ele transforma a água em vinho. Mas você vai ter que firmar o topo. Como a gente diz no BH. Meta firme. E vai florescer. Feche seus olhos. Que mulher extraordinária, Rabi. Corajosa, ousada, posicionada, creu, confessou, acreditou, pediu ajuda, resgatou sua família, trouxe todo mundo para o lugar da proteção. Foi salva, inaugurou uma nova etapa, se tornou esposa e mãe de um homem extraordinário. Entrou na linhagem do Messias, aquela que era prostituta. Não interessa o seu passado,
Não interessa o que você viveu até aqui. Deus é o único capaz de transformar maldição em bênção, miséria em triunfo. Ele é o único que pode e Ele quer fazer. Então que você abra o seu coração e você seja ousado como Raabe em declarar: eu sei que há um Deus em cima no céu e embaixo na terra, e Ele entregará nas suas mãos, nas mãos do povo de Israel, essa terra. Ela sabia que quando Deus decretava, estava decretado. Que você entre debaixo dessa bênção hoje. Pare de se comparar. Pare de acreditar que o que você fez até agora é que te habilita para ser uma bênção nas mãos de Deus. Não é pela nossa habilidade, é pela nossa rendição. É pela nossa rendição, pela nossa entrega, pela nossa confissão. Senhor, eu sei que Tu podes. Eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Resgata a minha vida, sai da minha casa. Eu quero ser um agente do Senhor por onde eu passar. Eu quero dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa amiga, eu quero ser uma boa irmã, eu quero ser uma boa filha. Eu sei que só posso ser se o Senhor me capacitar, se o Senhor me fortalecer, e se o Senhor me inundar a sua vida. Meu Deus, contempla o nosso coração. O Senhor conhece cada uma dessas mulheres que o Senhor mesmo trouxe aqui essa noite, pelo nome. O Senhor conhece suas histórias, suas mancadas, suas tragédias, sua sede, sua indiferença. O Senhor as conhece mais do que elas mesmas se conhecem. E elas não estão aqui hoje por acidente, por acaso ou por curiosidade. O Senhor as trouxe. O Senhor permitiu que nós todas estivéssemos reunidas aqui nessa noite. E a Tua palavra nos ensina através de Raabe, nos encoraja, nos convida, nos confronta. E nós queremos te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes confiamos na nossa ascendência, na nossa linhagem, nos nossos padrões, confiamos na nossa formação acadêmica, confiamos nos nossos talentos, ou então nos deprimimos, nos autodepreciamos porque não temos, não somos, não viemos, não tivemos oportunidade na vida. Senhor, nada disso tem valor diante do Senhor. Nós queremos deixar, Senhor, nosso orgulho aos Teus pés. Nós queremos dizer que nós queremos viver a vida que o Senhor quer que a gente viva, porque nós cremos que o Senhor é Deus e Senhor, em cima do céu e embaixo na terra. O Senhor é o Senhor do universo. Todas as coisas estão nas Tuas poderosas mãos. E nós nos rendemos diante do Senhor. E te clamamos, ó Deus, enche-nos de Ti até transbordar. Enche-nos de Ti até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar. O Senhor não quer nos encher para nós ficarmos cheias, mas o Senhor quer nos encher para nós transbordarmos a vida do Senhor. Há tantas vidas que precisam te conhecer, há tantas mulheres que precisam te conhecer, há tantas mães, filhas que precisam te conhecer. Isso começa dentro da nossa própria casa. Nossos filhos não são seus netos, nossos filhos precisam nascer de novo, nossos filhos precisam te conhecer, nossos netos precisam te conhecer. Que sejamos anunciadores do Senhor para a nossa casa, anunciadores do Senhor como Raabe foi para a casa dela, resgatadores do Senhor como Raabe foi para a casa dela. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos ajuda.